Olá, pessoal. Desculpe, tivemos um problema técnico aí no YouTube, mas estamos de volta com o nosso bate-papo aqui com as meninas da Agna Assessoria. Só lembrando que no final nós teremos o sorteio do curso, tá? Da rotina da unidade, cardápio descentralizado. Nós vamos colocar nesse novo link aqui agora no chat o link para vocês se cadastrarem, para participarem desse sorteio, tá bom? Aí vamos retomar aqui então com a Etiele, que estava falando com a gente aí, né, Etiele, do software. Não adianta ter o software se a gente não alimentar ele com as informações corretas, né? Então, essa parte a gente já tinha comentado que é muito importante, de fato, que a gente tenha o bom uso desse investimento que foi feito. Então, é necessário, sim, que o gestor tenha os números na mão, né? Esse é um dos benefícios de um software, você poder ter ali as informações mais rápidas, você pode acessar um relatório mensal, por exemplo, com dados em gráficos, em tabelas, que vão facilitar a sua vida. Então, não adianta, né, você querer colher esses resultados se você não alimentar ele com as informações corretas. Então, só vai ter resultado se tiver as informações cadastradas. E a informação principal para a movimentação de um software de gestão de restaurantes é a ficha técnica, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas é uma ferramenta gerencial importantíssima para que a gente tenha um software funcionando, né? Não vou me alongar muito sobre a ficha, porque daqui a pouco a Lilia vai falar melhor para a gente sobre ela, mas é só para deixar registrado que não existe software de gestão se não tem ficha técnica cadastrada. E outro ponto importante também é a gente pensar o seguinte: se você consegue cadastrar todas as coisas, você conseguiu ali extrair aqueles resultados do software. Se você não analisar esse resultado, também não vai ter tido serventia nenhuma, né? A informação ela é necessária para que você faça uma tabulação, faça uma análise de consumo, né, Carol? Como a gente sabe que existe também essa possibilidade de analisar o perfil do cliente, as preferências do cliente, saber quanto você está gastando, como é que está o teu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, né? Quanto que a gente compra de acordo com o que nós estamos faturando. Então, tem que ver se o cardápio está compatível. Então, o software ele faz com que a gente analise, que a gente tenha as informações para analisar e que isso daí vai gerar para a gente uma informação para uma tomada de decisões. Então, na hora de tomar a decisão, é importante analisar. Então, é importante ter o software para que você tenha essas informações, mas se você não tiver ficha técnica, se não tiver alimentando tudo e se você não analisar relatório, não teve serventia nenhuma. Tá pegando dinheiro e jogando no lixo. É isso mesmo, Etiele. O software ele é uma ferramenta para auxiliar, mas é óbvio que não existe mágica, né? Então a gente vai ter toda a ferramenta completa para que seja alimentada e você fazendo esse processo corretamente, então você vai ter realmente essa gestão em tempo real, vai ter tempo hábil aí sempre para agir, né? É isso mesmo. E aí eu vou pedir então para vocês aí que são as nossas técnicas aí que estão no dia a dia com os clientes para falar um pouquinho para a gente das fichas técnicas, né? Qual que é a importância dela, qual que é o conceito aí da ficha técnica para uma gestão operacional, né, de uma cozinha. Então, vamos lá, né? A gente sempre fala na nossa consultoria, a gente orienta os nossos clientes, ou todo empreendedor da área de alimentos, que ele precisa da ficha técnica. A ficha técnica ela é uma ferramenta de maior importância dentro do empreendimento. Então, é nela que nós vamos ter todas as informações para produzir tudo que faz parte do nosso cardápio. Então, a gente diz que a ficha técnica e o cardápio, eles caminham juntos. Então, às vezes, a gente planeja um cardápio, né, pretendendo inaugurar um determinado empreendimento, e é a partir da ficha técnica, quando a gente constrói ela, né, para que a gente obtenha, né, toda a padronização de como que você vai produzir aquele prato, como você vai apresentar, qual é o custo, qual é o per capita. Então, é a partir disto que a gente começa a fazer um trabalho. Então, sem a ficha técnica, fica mais difícil a gente fazer um controle. Vou até contar uma situação que nós vivenciamos, né, eu e Etiele, com um cliente há pouco tempo, inaugurando, né, um empreendimento que era um desejo dele, e nós fomos fazendo as fichas técnicas do cardápio, e quando chegamos na ficha técnica da rabada, o custo ficou tão alto que se tornou inviável a venda desse produto. Então, a partir da ficha técnica, que realmente ele se convenceu
que a gente não tinha condição, dentro dos per capita, a forma com que foi planejado aquele prato, ele não tinha possibilidade nenhuma de fazer parte do cardápio, nós não teríamos público para pagar por aquele prato. Então, o cardápio ele é extremamente importante, mas ele só será confirmado a partir das fichas técnicas, porque é ali que vai confirmar, né, a partir de todo um estudo de viabilidade, de mercado, de público, se aquilo realmente se ajusta à proposta daquele empreendimento. Então, a gente diz que a ficha técnica ela é a ferramenta mais importante para qualquer linha de produção de alimentos. Então, a partir de tudo que estiver definido nela, a gente vai poder inaugurar o nosso restaurante, porque ali a gente vai ter os nossos per capita, e é a partir daí que a gente começa, não é? A fazer o planejamento de compras, a fazer o nosso controle de estoque, quanto é que eu vou retirar do estoque para produzir aquele alimento, ou produzir todo aquele cardápio, quanto que eu estou gastando por dia a partir daquela quantidade prevista, por qual o preço de venda, não é? Qual é o preço que eu vou vender para o meu cliente? Então, se eu não tiver a ficha, eu não tenho essas respostas. É Então, a isso gente mesmo. precisa caminhar com isso e ela precisa estar alimentada no software, como o Michele acabou de falar, não é? Sem as informações, Exatamente. você não caminha sozinho. Ele precisa entender o que é que ele tem que fazer e é a partir das informações que a gente alimenta. Tá? É E isso aí, mesmo. e aí a gente vai fazendo, né, todas essas confirmações. Sem a ficha, dificilmente a gente consegue caminhar de forma fiel mesmo, de sabendo exatamente quanto gastar, quanto faturar, quanto sobra para que eu possa sobreviver e tornar o empreendimento viável. É isso mesmo. A ficha técnica ela é o coração, né? Ela é a base de tudo ali para que sejam geradas as informações que vão vir depois. Eu acho que seria legal a gente mostrar aqui, então, né, já que nós estamos falando aí da tecnologia aliada à gestão, eu vou mostrar para vocês aqui no sistema agora como que ficaria a ficha técnica, né? Para o pessoal poder visualizar, ver como que funciona. Então, deixa eu só ver se vocês estão vendo minha tela aqui. Eu já estou aqui acessando a nossa plataforma mobile, né, do TechFood. Eu vou entrar aqui dentro da ficha técnica e vou mostrar um exemplo, né, para mostrar isso tudo aí que a Lilian falou, e vai ficar mais fácil, né, Lilian? Que antes aí, de Isso. forma manual, como você já relatou para a gente aí o trabalho, né, que tem, aqui a gente já acaba com esse trabalho. Então, vou mostrar aqui. Vou pegar um exemplo aqui de um prato principal, né? A gente tem a árvore, tem os tipos aqui de carnes, no caso, dos bovinos. Eu vou entrar em assados, que é uma preparação, e vou mostrar aqui essa costela ao molho especial, tá? Então, dentro aqui da ficha técnica no sistema, eu vou ter a receita, então vou pegar aqui a receita padrão. Então, a minha costela ao molho especial, ela tem esses ingredientes, né, com seus respectivos per capita. E aí, o que é bacana? Não é só isso que ela vai trazer de informação para a gente, né? Aqui a gente vai conseguir colocar as perdas por degelo, né? Então, se você compra carne congelada, às vezes peixe congelado, que a gente tem lá 40% de perda por degelo, então a gente consegue inserir esse valor da perda aqui e o sistema já consolida aqui a quantidade bruta, né? Ele já atualiza a quantidade para que você já tenha a quantidade certa que vai ser gerada lá para fazer compras na requisição. Ou no caso de uma perda de limpeza, há um tempo atrás, em uma unidade, eu precisava fazer um controle paralelo para ter informação do degelo, porque não tinha dentro do software que a gente utilizava essa informação. Então, eu precisava criar uma planilha de controle de proteína, em que nela eu pudesse analisar também o percentual de degelo, quanto que a gente estava perdendo ali, né? Com a água que o fornecedor acaba colocando. Sim. Então, quando a gente tem essa facilidade dentro do sistema, mais... Às vezes, aparas de carnes, ali casca de legumes, de frutas, ou ganho de cocção, né? No caso do arroz, por exemplo, a gente teria o ganho de cocção. Sim. E, além disso, né, a gente não para aqui, a gente também consegue levar em consideração a questão do aproveitamento nutricional. Então, às vezes você tem, aqui no sistema é possível você vincular os nutrientes a cada produto, né? Então, você pode usar a tabela que você quiser. E aqui na ficha técnica, a gente consegue levar em consideração o aproveitamento nutricional. Então, às vezes você tem algum alimento que vai ser cozido, assado, frito, e ele pode ter uma perda nutricional, né? Então, a gente consegue colocar esse percentual aqui para que, quando você calcular a quantidade de nutrientes, até isso vai ser levado em consideração. Ou seja, é uma forma completa, né? E já vai ser integrado aí com as outras funcionalidades que o sistema traz. E aqui, costela ao molho especial,
na Bahia, ela, digamos que ela tenha uma pimenta. Então, aqui na receita local, eu consigo inserir a receita, né, posso pegar lá da receita padrão, trazer a receita normal e incluir uma pimenta, porque na Bahia eu tenho esse diferencial. Então, assim, dá para a gente, dentro da mesma ficha técnica, trazer essas diferenças. E temos a receita por Carol, serviço. Pode falar. eu me lembro que eu ainda trabalhando numa empresa de refeição coletiva, quando o Tech Food chegou, né, para a gente foi fantástico. E isso que você está comentando, às vezes vinha um caderno enorme de receita, um receituário, e que nós tínhamos que fazer a adaptação da receita, porque às vezes vinha, não é, uma feijoada carioca, uma feijoada o real da minha unidade, porque às vezes mesmo dentro aqui de Salvador, Camaçari, né, dos municípios, você podia ter um tempero diferente e a gente podia alterar a ficha para a realidade do nosso contrato. Então, para a gente foi um ganho assim absurdo, porque a gente saiu da cabeça do que fazia manualmente e a gente tinha informação de quanto utilizava, para a gente foi um ganho de tempo enorme. Então, a gente só fazia as atualizações e adaptações regionais mesmo. Exatamente. Então, facilita, né, Lília? Acho que agiliza todo o processo. Então, dá para fazer essa adaptação regional que a gente falou e ainda consigo fazer uma adaptação dentro do serviço, né? Digamos que talvez na minha unidade eu tenha ali o almoço do chão de fábrica e da diretoria, e o meu almoço da diretoria, a minha costela da diretoria, eu vou ter um per capita menor, maior, ou um ingrediente a mais ou a menos, então eu consigo ainda aqui também inserir essa particularidade da mesma forma, né? Trago aqui a receita com per capita, o modo de preparo. Então, assim, facilita, agiliza a vida aí do nutricionista, de quem estiver operando o sistema, né? Porque vai ter a informação já pronta e vai ter toda integrada aí com o restante das funcionalidades. Né? Então, eu queria mostrar aqui para ver prática, isso, né? Às vezes a gente fica falando na tecnologia, mas às vezes as pessoas que não tiveram ainda esse contato podem ver aí na prática como que funciona aí a ficha técnica dentro do sistema. É muito importante que o gestor, ou seja, ele nutricionista ou não, ele tenha o domínio sobre essas ferramentas que o software pode ajudar, né? Então, que ele saiba o que é, como calcular esse percentual de aproveitamento, que ele saiba como que vai calcular o fator de correção, que ele saiba o que é um degelo e como é que se calcula. Porque se tiver, por exemplo, dentro do software essa funcionalidade e ele não saiba o que é ou como calcular, nem que seja manual, vai ser difícil de ter um bom aproveitamento daquela receita. Pode ter até uma informação errada que vai gerar um cálculo de previsão de cardápio errado, um cálculo de custo errado, que aí vai acabar prejudicando ao invés de ajudar. Então, é importante tomar conhecimento em cada ponto e usufruir o máximo que puder, sugar o máximo que puder das informações que a gente tiver disponível dentro do software. Tanta coisa bacana. Sim, com certeza. E aí vimos a importância da ficha técnica, e eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho aí do planejamento do cardápio, que é tão importante quanto, isso, né? Como a Lilian falou, ele às vezes antecede a ficha técnica, né? Você planeja um cardápio, mas a ficha ela vem confirmando, né? Se aquele cardápio ele está dentro do padrão da casa ou não, se ele é viável ou não, como foi o exemplo da rabada, que ficou para a gente gravado, né, na memória, que era um interesse tão grande do proprietário, mas que quando a gente fez a ficha ficou inviável, não teria como fazer. Então, esse cardápio dentro do sistema, ele também deve ser analisado, né, por meio das fichas. Se não tiver ficha, a gente não tem como analisar esse cardápio. Aí a gente vai poder analisar quanto que ele está custando. Você consegue também consultar o valor nutricional dentro do sistema, como você mostrou, né? A partir da ficha técnica. Então, são as informações que a gente consegue ter. Outra coisa, Carol, que você comentou também, é que o sistema dá a possibilidade do cliente escolher antes, né? A opção do cardápio. Para já ajudar, não. Quando o cliente escolhe já, de forma antecipada, o planejamento do cardápio. Então, ele já diz o que ele vai querer, que vai facilitar no planejamento, das compras, sim, e também, né, na gestão de um modo geral, porque se você já sabe de forma antecipada a escolha do colaborador, você mede preferência, você já faz um cálculo daquele dia já mais preciso. Exatamente, já tem intenção de consumo, né? Então diminui mais ainda a margem ali de desperdício, com certeza. Então, já que a gente está falando de planejamento de cardápio, vou mostrar também no sistema, né? Para o pessoal ver como que fica aí essa praticidade para quem elabora cardápio aí vai gostar bastante. Então, vou mostrar aqui, vou entrando aqui dentro do módulo, tá?
E aí eu vou pegar um cardápio, eu já deixei um cardápio pronto, só para visualizar, porque eu gosto de mostrar uma coisa que é muito importante para quem faz gestão, que é a análise de custo, né? Não é simplesmente a gente montar o cardápio e esperar. Então, a gente tem que analisar previamente. Então, aqui eu fiz uns filtros, né, gente? Então, vou entrar muito no detalhe, não. Vamos para a parte principal aqui, que é ver um cardápio e como que a gente pode analisá-lo. Então, que eu tenho como eu montei um cardápio aqui de dezembro, então do mês seguinte, aí você pode montar, né, conforme você desejar, para 2 meses para frente, enfim, é só para ter um exemplo mesmo. Eu tenho o número de comensais estimados, e aqui eu tenho as opções, né? Então, para eu colocar uma opção aqui no cardápio, basta dar 2 cliques, e aí eu escolho qual que é a opção lá, ele vai trazer a tabela de ficha técnica, eu escolho aqui o que eu quero utilizar, então vou deixar vamos pôr um arroz integral aqui, ó. E aí eu salvo e o arroz já vai estar lá no meu cardápio. Para os dias que eu tenho coisas iguais, eu consigo usar Ctrl+C, Ctrl+V. Então, assim, é super simples, né? Quem faz manualmente aí vai ver e vai realmente ter essa noção aí de como que simplifica bastante, como que agiliza o tempo, porque tempo é tudo, né? Para a gente que faz a gestão da cozinha. Então, a gente tem essas funcionalidades. Então, aqui eu montei um cardápio de dezembro, aí que bacana. Eu venho aqui e já vou analisar os custos desse cardápio antes dele acontecer, sem trabalheira, né, Lília? Aí, igual como você comentou para a gente anteriormente. Isso, porque a ficha técnica ainda vai lhe dar essa possibilidade. Você já vai trazer custo, já vai trazer o valor calórico, dependendo de qual é o perfil do seu cliente. Você já pode estabelecer exatamente o que você vai ofertar fazendo as combinações. Eu achei bacana também que tem ali uma análise de cor, né? Eu fui aluna de Lília, para quem não sabe. E aí, quando a gente estava na aula de planejamento de cardápio, aí ela ficava, e esse cardápio todo laranja, ou esse cardápio todo branco, tem que variar nas cores, não dá para ter um cardápio todo de uma cor só. Então, aí você consegue até analisar a cor, minha amiga. Ó como tá fácil. Nutrientes, cor, então facilita demais, né? Aí, aqui, pensando na análise de custo, gente, então, quando eu montei o cardápio ali de dezembro, eu já consigo analisar, tá vendo aqui, já vem informação pronta, consolidada, né? Eu não vou digitar nada disso aqui, não. Então, a matéria-prima vão ser os valores aí dos insumos, né? O que eu dei entrada no meu estoque. Esse consumo aqui também bem interessante, porque ele deixa separadinho aqui o consumo de produto de limpeza, que a gente chama de consumo fixo, e o consumo de per capita, que aí seriam os descartáveis, né? Guardanapo, copo descartável, então tudo que você usa para esse serviço. O sistema vem e já consolida aqui o valor dele para a gente, né? Por dia. E os custos indiretos, ou seja, você consegue ter a gestão completa. Então, aqui você consegue inserir mão de obra, gás, luz, aluguel, todos os custos indiretos que você tiver. A gente tem um local específico que a gente faz o cadastro e o sistema consolida essa informação aqui conforme o número de dias que eu tenho as refeições. Tá? E aí, aqui, eu vou ter cadastrado já, são várias parametrizações, né, que a gente tem ali inicialmente, eu não entrei nesse mais, no que é mais importante para o pessoal ver do sistema, mas aqui eu tenho cadastrado que esse almoço tem que custar no máximo R$5 por pessoa. Aí, olha que bacana, eu tenho uma coluna aqui que me mostra o per capita, né, dia a dia desse cardápio. Os dias que estão destacados em vermelho são os dias que ultrapassaram esse valor que eu orcei, que eu deixei padronizado. Então, a pessoa já bate o olho aqui, ela já vai ver essa informação. E ele ainda mastiga mais para a gente, porque ele traz nessa última coluna o custo médio per capita do mês. Então, eu consigo, não preciso nem fazer cálculo ali, deixa eu ver, um dia está mais, outro a menos, não. O sistema já faz isso para a gente aqui nessa última coluna, e no último dia do mês ele me traz a média do per capita do mês, ou seja, aqui está 404, a minha meta é R$5, então meu cardápio de dezembro está ok, aí eu posso seguir com esse cardápio. Então, assim, eu falo que é simples assim, né? Então, realmente é montar um cardápio e já ter esse tanto de informação aqui para analisar, e se tiver que alterar, né, se digamos que esse valor do per capita aqui médio estivesse acima, ele ia estar em vermelhinho, destacado, bastava vir no cardápio aqui alterar os dias que estão acima. Então, é muito simples mesmo, a gente agiliza o processo, né? E, além disso, já que vocês estavam falando aí da questão do cardápio, dos custos, nós temos diversos relatórios, né? E pensando aqui nessa análise do custo aqui do cardápio, então, eu analisei previamente, já vi que está ok, estou seguindo com esse cardápio do mês de dezembro. E aí eu posso vir aqui puxar um relatório, né? Então, eu peguei aqui um relatório de 15 dias, digamos que o mês de dezembro já começou, passaram-se 15 dias, eu quero analisar se o que eu estou realizando está dentro do que eu planejei.
Então, olha só, eu tenho informação aqui num clique, né? Não vou ter que fazer retrabalho, fazer nada manual. Eu já pego, já vou analisar aqui o meu custo planejado dia a dia, né? E a média desses 15 dias, qual que deveria ser, qual que estava planejada, e aqui eu já vejo nessa coluna de realizado o dia a dia, quanto que está sendo, e a média dos 15 dias. Ou seja, está 3,13, tá ótimo, né? Eu estou dentro do que estava previsto, que era 4,26 para esses primeiros 15 dias, então eu posso seguir com o meu cardápio. Mas digamos que esse daqui tivesse acima, né? Aqui estava previsto 4,26, eu estou realizando a R$ 5, R$ 6. Bastaria a pessoa vir aqui no sistema, alterar os dias, né? Então, se eu analisei os primeiros 15, eu tenho tempo hábil, ou seja, eu tenho mais 15 dias para frente aí, para alterar o meu cardápio nos dias aí que eu vejo que tem receitas que estão acima, né? E troco por opções que fiquem mais baratas para que eu chegue ao final do mês dentro do meu orçamento planejado. Então, assim, é gestão em tempo real mesmo, é informação integrada, é informação, assim, de fácil acesso, né? Você já tem isso tudo. Então, ajuda bastante para a gente aí que faz a gestão, para as pessoas que são os donos também, né? Que tanto ele gente que está no Isso. operacional, quanto quem é o dono também, para já ter essa informação de prontidão e não ter surpresa no final do mês. Carol, isso tudo que você está mostrando aí, né, a gente fazia manualmente. A gente tinha uma planilha manual, um formulário, né? Um formulário onde a gente Sim, preenchia, imagine, contar todos os dias do número de refeição, multiplicar pelo preço, faturei quanto, exato. abatia o imposto, ficava com faturamento líquido, né? Pegava as requisições, colocava o custo, tirava o resultado e calculava a margem sobre o faturamento líquido. Então, a gente Não, e recebia, provavelmente ficava inviável, né? Você fazer esse imagine, controle, né? a gente Então, entrava na unidade e recebia um mini DRE, pronto, é isso aqui que você tem, é a sua meta. Corre atrás dessa meta. Imagine correr atrás de uma meta com tudo sendo feito manual. Então, quando o software exato. chegou, foi o sonho de todas nós, né? Aí a gente Ah, que conseguiu ter bom. uma tranquilidade maior. Pense, você correr atrás de um lucro, de uma margem de lucro, você saber que você está dando prejuízo, às vezes 3, 4, 5 dias, 6 dias depois que o mês já fechou. Como é que você corre Não, atrás do prejuízo? e libera o nutricionista para as atividades importantíssimas, né? As responsabilidades que a Sim. gente tem ali para acompanhar a produção. Então, assim, acaba que se você fica ali no manual, você acaba não tendo tempo para se dedicar a isso, né? E é Sim. super importante, que a gente acaba sendo responsável técnico ali pela unidade. Então, é importante sobrar esse tempo aí para você ter essa agilidade ali nos processos que você tem as responsabilidades também, né? A gente E aí poderia a até gente tem dizer outro. que o fato de fazer Pode tudo falar. manual, eu precisava de um quadro até maior, porque toda essa parte operacional tinha que ter alguém me cobrindo, porque eu passava a Sim, maior parte do tempo sentada fazendo conta. exatamente. Né? Então, a gente pode dizer que o software, né, na realidade, também veio contribuindo com isso. Né? Eu vou ter muito mais agilidade, vai sobrar mais tempo meu como gestor da parte técnica mesmo, de acompanhar corpo a corpo, Isso. ali com o colaborador, perto do cliente, e a gente tem as respostas mais rápido, não deixando, né, de lado todas essas obrigações como técnico mesmo, responsável técnico dessa produção. Exatamente, com certeza. E aí, pensando nas outras funcionalidades também, né? É interessante escutar de vocês que estão aí fazendo a consultoria com seus clientes. Então, temos outras funcionalidades importantes também, É né? o controle de um modo geral, né? Como a gente já vem abordando. Então, a ficha técnica ela está ali para um dos controles, para nos dar o norte de, inclusive, como controlar o nosso estoque, né? Então, se a gente sabe quanto eu vou utilizar de cada insumo naquela determinada preparação, eu vou saber também controlar o estoque. Eu vou dizer que para eu atingir aquele meu cardápio do dia, eu preciso de determinados materiais. Então, já gera uma lista, que essa lista ela vai ser passada para o responsável do estoque para que ele faça a liberação adequada daquele material. Então, antigamente, acho que ele já comentou Exatamente. comigo que também existia esse controle e também era feito manualmente. Então, olha quantas coisas a gente consegue minimizar, otimizar o tempo, tanto do nutricionista como do estoquista, né? Como facilita a vida dele saber já uma previsão de quanto Sim, que ele vai gastar, de quanto que vai sair dali do estoque de cada insumo, uma previsão, uma média daquele dia. Então, isso aí também entra como uma das funcionalidades. E ainda tem a possibilidade, né, de ele receber aquela lista. Se ele não utilizar todos os insumos, ele tem que devolver ao estoque e ter também esse retorno controlado dentro do sistema. Perdas eventuais que aconteçam, né? Então, a gente, dentro do controle de estoque, também precisa contar essas perdas, contabilizar.
fazer um levantamento geral da unidade para saber Exato. quanto que no mês está perdendo, no dia está perdendo. E com o software fica mais fácil. Se você não tiver essa informação ali Sim. precisa ficar fazendo conta. Como Lilian falou, vai demorar 2, 3, 4, 5, 10 dias para você ter uma resposta que com o software, só com um clique, você consegue ali obter muito mais facilmente. É verdade, é isso mesmo. A gente tem como também, eu vou até mostrar para vocês aqui, dentro do sistema a gente tem essa requisição, né, bem fácil também, como todas as outras funcionalidades. Então, a gente tem como imprimir, né, requisição, a gente pode só visualizar ou imprimir, e aí a gente vai ter um relatório como esse, que o estoquista pode, né, ou a nutricionista geral, o estoquista, ou o funcionário que estiver à frente dessa função. Então, aqui você pode imprimir dentro do sistema gerar o que você vai precisar separar de mercadoria para aquele determinado serviço. Né? Então, por exemplo, esse relatório que eu estou mostrando aqui é de um almoço, e aí ele me fala que quais são os itens que eu vou ter que separar e a quantidade, que é com base no cardápio, que é com base na ficha técnica, né? Por isso que a gente falou lá que a ficha técnica tudo é em cadeia, né? Porque é por isso que a ficha técnica é realmente o coração, é a base de tudo. Então, aqui, o que acontece? A gente acaba com aquela margem, né, de colocar coisa a mais ou coisa a menos, né, que a ideia não é nem que sobre nem que falte. Então, fazendo a requisição aqui, como a gente está falando aí, num clique, né, você já tem essas informações, e aí a pessoa que vai separar a mercadoria, ela sabe exatamente o que ela vai separar, e pensando aí no dia a dia, vocês devem se deparar com essa situação. É muito comum, às vezes a gente conversando, né, com clientes, eles falam, tem cozinheiro que gasta 1 litro de óleo, o outro, para fazer a mesma coisa, gasta 2 litros. Então, a gente elimina isso, né? Você manda para a cozinha exatamente o que vai ser necessário para utilizar para aquele serviço. Então, a gente mantém um padrão mesmo. E esse né? é Não um tem dos que usar benefícios mais. da ficha técnica também, é você garantir a reprodutibilidade daquele prato. Então, se você fez a receita, testou, validou, ela tem que ser reproduzida igual, né? O cozinheiro ele não deve ter essa autonomia Exato. de mudar a receita. Um usa outro usa 2 litros de óleo. Você vai enxergar isso através desse formulário, porque você vai ver ali que dentro da liberação do estoque, teve a liberação de mais 1 litro de óleo para aquele cozinheiro. Então, isso vai fugir ao controle de custo, porque está fora do planejado, e vai fugir também ao controle do padrão do prato. Então, o cliente vai comer um dia aquele prato, está ótimo. No outro dia está gorduroso. O que foi que aconteceu? Usou um insumo que não estava previsto. E faz parte, né? O padrão, acho que faz parte aí da qualidade em todos os sentidos, né, do serviço. Então, a requisição, ela é exatamente isso mesmo, é para trazer tanto esse padrão ali das refeições, para que seja o mesmo sabor, independente do cozinheiro, e principalmente para que não falte mercadoria, não sobre mercadoria, para que as pessoas... É bom para todo mundo, né? Para quem vai fazer, ele já sabe exatamente também o que vai ter que utilizar, então facilita, agiliza o dia a dia de todo mundo que está envolvido no processo. E aqui um relatório super simples, né, que a pessoa vai anotar o que ela está liberando para a cozinha, então aqui tem as quantidades. Se tiver que pegar alguma coisa a mais por algum motivo, às vezes está passando mais gente, ele vai anotar em extra. Se ele tiver que devolver, ele vai anotar aqui em devolvido. Então, assim, não precisa calcular aqui à mão, então aqui a gente não tem trabalho manual, aqui é só mesmo, tem essa coluna, fica a critério da pessoa preencher ou não, mas a gente tem dentro do sistema a retirada do estoque, né? Então, que seria a baixa, que também é um processo super simples, que eu falo assim, que para quem tem preguiça, não tem mais preguiça, que é uma rotina de 5 minutos. Então, eu entro aqui, escolho qual que é o serviço, né? Então, vou dar uma retirada no meu almoço, e aí eu escolho a data que eu quero dar essa retirada, e o sistema simplesmente vai trazer já todos os itens, né, que estavam previstos na requisição, tá vendo? Eu não vou precisar digitar nada disso aqui manualmente, já vai vir esses itens todos que estavam previstos, e eu simplesmente vou lançar aqui se eu peguei alguma coisa a mais ou se foi devolvido algum insumo. E aí, por isso que eu falei que não precisa calcular manualmente. À medida que eu for preenchendo essas colunas, ele já vai trazer para mim aqui a quantidade que foi consumida. Caso tenha algum item que não estava previsto em requisição, eu consigo adicioná-lo de forma manual. E, além disso, a gente tem uma funcionalidade muito interessante, que é assim, às vezes eu fui utilizar algum item, né? Vou até pegar um outro item aqui, uma folha, deixa eu ver se eu tenho algum folhoso aqui. Algum item qualquer que você foi utilizar, pode ser a cebola aqui, olha, eu fui pegar a cebola no meu estoque, eu vi que ela não estava boa para consumo.
Então, eu consigo colocar aqui que esse item eu tive perda, né? Então, ou seja, não foi consumo na produção, ela foi uma perda. E aí eu coloco um outro item para substituir a cebola, o alho, sei lá, alguma outra coisa, uma cebola roxa que eu tinha em estoque. Então, se o sistema traz essa funcionalidade também, porque você tem vários tipos de relatórios de estoque que você consegue ver esse tipo de movimentação, né? Acho que eu até tenho um relatório aqui que eu posso mostrar para o pessoal visualizar, a gente facilita mesmo, tá? A gente fica, por isso eu gosto de mostrar para vocês verem. Então, aqui eu tenho um relatório de movimentação de estoque, né? Eu fiz ali as baixas, aqui eu puxo um relatório conforme o período que eu quiser, e ele me traz aqui de todos os itens, tá vendo? O que foi consumo, se eu tiver algum item que teve perda, como esse caso que eu citei, tá vendo? Ele vai aparecer aqui, ó, esse tomate, no dia primeiro eu tive uma perda. Então, é legal até para você ter essa gestão na cozinha, entender por que teve essa perda. Então, a gente evita evasão de mercadoria, né? Que às vezes, infelizmente, é uma coisa que é comum em algumas unidades. Então, a gente passa a ter esse controle, as pessoas veem que vocês estão tendo controle. Então, é bom para todos, né? Para a gestão completa. E no final ele ainda faz aqui um resuminho para a gente, o que eu tinha de saldo anterior no meu estoque, qual que é o saldo atual, qual que foi o valor da minha perda, o que eu tive realmente de consumo, se eu tive ajuste no meu inventário, né? Todo mundo aí deve fazer contagem do estoque para fazer o inventário. Então, se você tiver algum ajuste, vai aparecer aqui, ou seja, quem faz a gestão não tem jeito, nenhuma informação passa batido. Você vai conseguir ter todo o controle mesmo através aqui do sistema, através dos relatórios. Eu estou mostrando alguns aqui que são pertinentes, né, o que a gente está conversando, mas tem muita coisa, muita informação aí que o pessoal pode conseguir. Sobre o inventário de estoque é extremamente importante também, né? Então, está dentro do controle de estoque você inventariar. Então, você vai dando essas baixas, amigos, do que for acontecendo, né? Teve consumo, teve perda, beleza. Então, tem que chegar o momento que você vai inventariar para saber se, no meio desse processo, além dessa saída, teve algum desvio de mercadoria que não foi registrado, né? Como você falou, é bem comum. Então, precisa do inventário para que haja, sim, essa tabulação, essa análise realmente para saber se o estoque físico está andando igual a nuvem. Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente tem as outras funcionalidades, né? A parte de controle de compras, que também é extremamente importante para quem fazia manual aí, né, Lilian? Eu imagino como que devia ser esse processo de compras. Fica mais fácil aqui, quando você tem a sua média de consumo, de estabelecer seu estoque mínimo, estoque máximo, ele já vai startar, né? Quando você tem que fazer a próxima compra, porque você já atingiu, você alimentando tudo, você tem tudo muito mais rápido. Muito mais rápido. Com certeza. Com certeza. E aí a gente tem as outras análises também, né? De resta ingesta, sobra limpa. Então, dentro do nosso sistema, você consegue fazer essas medições, consegue ter relatórios, né? Estipular ali uma meta para que seja, que não ultrapasse essa meta, porque é importante a gente, né, conhecer. Para quem não sabe, o resta ingesta é o que sobra ali no prato dos comensais, a sobra limpa é que você está fazendo coisa a mais. Então, é importante a gente ter essas medições e a gente consegue tratar isso também dentro do sistema. Cada relatório desse a questão... gera em você uma atitude enquanto gestor, né? Então, se você está vendo ali que está tendo um resto ingesta alto, significa que o cliente colocou no prato, então foi agradável para ele aos olhos, mas ele não gostou do sabor. Alguma coisa ali não atingiu a expectativa que ele tinha. E a sobra limpa é porque teve um consumo menor do que o previsto. Então, ou você produziu demais, ou aquilo que você fez não agradou visualmente aquele comensal. Então, talvez a falta de uma decoração, a falta de um padrão, a apresentação, tá muito ressecado, ou então tá muito encharcado, só tem líquido. Então, isso também nos dá mais margem para poder analisar, mais margem para gerir melhor, mais margem para aumentar a margem de lucro da unidade. Com certeza. E a gente consegue ter todos esses relatórios, até tenho alguns aqui dessa parte para mostrar, né, da previsão de consumo, que eu acho fundamental, fico pensando, fazer isso manual, como deve ser trabalhoso e quanto tempo deve demandar, né? Aqui, mais uma vez, um clique, eu coloco lá o período que eu quero. Então, eu peguei um exemplo aqui de 1º a 15 de dezembro, eu já sei o que eu vou usar, né, do meu cardápio aí, com base no cardápio, com base na ficha técnica, o que eu vou utilizar e a quantidade, né? Lembrando que esse aqui vai ser o primeiro passo aí para compras, né? Então, aqui eu tenho a previsão já da quantidade total que eu vou utilizar
e depois lá no meu módulo de compras eu vou conseguir gerar necessidade de compras conforme as parametrizações que eu fizer, né? Eu posso considerar o estoque atual, o estoque de segurança, a periodicidade de entrega de fornecedores, ali às vezes também um produto que tem que chegar 2, 3 dias antes para o pré-preparo, então eu consigo parametrizar até nesse detalhe aí. Então, a previsão de consumo, que é esse relatório, ele vai ser o primeiro passo para eu gerar as necessidades de compras da minha unidade ou das minhas unidades, né? Então, ela facilita para quem faz a compra, já vai ter ali as informações consolidadas, então melhora o seu poder de barganha, né? Porque você já vai ter as informações de todas as unidades, e aí você já tem um volume maior para comprar, a quantidade certa, quanto que você vai ter que gerar aí de pedido para... Então, é realmente um facilitador do dia a dia para quem está ali fazendo esse processo de compras, e é sempre num clique, né? Então, eu seleciono um período, eu posso selecionar um grupo de produtos, eu posso selecionar um produto específico, então é bem versátil, né? O sistema traz essas possibilidades aí que facilitam bastante para quem estiver operando. Carol, imagine, né, um município adquirir esse software para fazer planejamento de compra e distribuição da merenda escolar. Eu já trabalhei 15 anos no município, onde nós tínhamos 22 escolas, 5 creches, né? Era um município relativamente pequeno. Nós temos municípios aqui de 90, 100, 150, 200 escolas. E para você licitar, você precisa fazer um planejamento um ano antes do que vai acontecer. Sim. Então, você tem que ter todas as fichas técnicas, com todos os per capita, durante o ano todo. O que vai sair, qual é a frequência daquilo, para fazer uma estimativa de compra para o ano seguinte. Faz uma conta errada aí. Imagine, minha amiga, o prejuízo que isso não vai dar. Você faz, porque você planeja para fazer um processo de licitação. Então, fica a coisa prevista e acordada com os fornecedores um ano antes, praticamente, né? Alguns meses antes de acontecer. Exatamente. Imagine 200 dias letivos planejado antecipadamente. Se você não tem a ficha técnica, isso não está alimentado numa menor planilha que seja, imagine o trabalho de você fazer esse planejamento para o ano seguinte. Todo errado. Sim. É um risco muito grande mesmo, com certeza. Então, assim, no sistema que a gente está falando, né, dessas funcionalidades aí principais para a gestão, e vocês aí trazendo a experiência, né, de consultoria que vocês têm nos clientes. Então, isso aqui que a gente falou são coisas básicas ali para, né, para ter esse controle diário. Mas a gente, com o software, né, com a tecnologia, a gente vai muito além, né? Então, hoje, a gente, além dessa parte da gestão operacional, a gente consegue ter o faturamento, a entrada de notas fiscais, né, através lá da importação do XML, que também ajuda muito para quem faz aí manualmente, sabe o trabalho que dá. Então, assim, e aí a gente traz também, hoje nós temos muitas opções de tecnologia já presentes, né, igual o cardápio inteligente, que ele analisa ali os algoritmos e já sugere um cardápio conforme lá as restrições contratuais, conforme o perfil daquele cliente, as combinações. Eu tenho feijoada, eu tenho que ter ali couve de acompanhamento e laranja de sobremesa. Então, o cardápio inteligente já te sugere um cardápio com todas as restrições, com todas as combinações que tem que ter. E, ou seja, além de já ser fácil aqui a gente elaborar um cardápio no sistema, a gente ainda traz mais tecnologia aí avançada com o cardápio inteligente. Fora os aplicativos, né, Etiele? Você tinha até citado anteriormente aí da intenção de consumo. A intenção de consumo é maravilhosa, né, para quem está fazendo a gestão, porque você já vai saber ali quem que vai comer bife, quem vai comer frango, quantos são. Então, a gente já faz o planejamento com base na intenção de consumo, então já acaba ali, diminui bastante a chance de desperdício, né? E aí você também tem um consumidor mais satisfeito, porque ele vai chegar e vai ter a opção que ele quer. A gente tem os aplicativos de pesquisa de satisfação, né? Então, reservas de prato, na pandemia isso veio muito forte, né? Para evitar as aglomerações. E fora questões também de aumentar o faturamento, né, gente? Eu acho que hoje... Pode falar, por vontade. Não, pode ficar à vontade. O cliente, ele se sente pertencente à unidade, ele se sente sendo satisfeito, ele se sente sendo considerado, ele podendo ali colocar essa satisfação em dias, ele podendo ali também escolher o prato que ele quer de forma antecipada. Então, tem a chance dele chegar lá e só ter uma opção que ele não gosta, talvez, ou você ficar correndo para manter as opções, sendo que a pessoa já escolheu antes. Então, tudo isso é pensar em quem realmente paga as contas, né? Que é o cliente.
Sim, com certeza. E como eu disse, a gente vai além disso ainda, porque a gente pode conseguir aumentar o faturamento, né? As unidades, geralmente, elas já trabalham ali com cardápio, com custo fixo daquele cardápio, mas para aquelas pessoas que querem aumentar o faturamento, a gente tem aplicativo que a pessoa ali escolhe o que ela vai querer já do cardápio que ela tem direito, e ela ainda pode, pelo aplicativo, comprar itens extras, né? Então, pode ser uma bebida, uma sobremesa, ou seja, para a unidade é bom porque o cliente fica satisfeito que ele já está escolhendo ali antecipadamente os pratos que ele vai comer, e ele ainda pode comprar pelo aplicativo, como um marketplace mesmo, escolher lá, compra, já paga pelo aplicativo e gera aumento de faturamento para a empresa, né, que está ali fazendo a gestão. E a gente tem também a parte lá do Honest Market, também que está crescendo muito agora, que as unidades estão montando pequenos mercados, né, dentro das empresas, e aí a pessoa tem um totem ali de autoatendimento, a pessoa está indo embora para casa, passa, pega ali os produtos, ou que a própria empresa produz, ou então a empresa pode, né, colocar produtos já industrializados, de terceiros. O cliente, antes de ir embora para casa, já pode pegar ali uma janta, um lanche, já paga ele mesmo no totem. Então, assim, a gente vai além, né, só daquela gestão operacional, a gente consegue trazer realmente tecnologia, possibilidades para que os clientes, as pessoas aumentem seu faturamento também, que é, né, gente, eu falo que a margem de alimentação é muito pequena, então tudo que a gente puder trazer de melhoria, de aumento de faturamento e para aumentar a lucratividade, com certeza vai beneficiar. Então, a tecnologia traz todas essas possibilidades aí para que o pessoal possa realmente ter sempre um resultado cada vez melhor. Maravilha, Carol. Então, só ratificando, né? Espero que todo mundo tenha entrado no clima, entendido o porquê dessa informatização das cozinhas profissionais. Então, cozinha profissional é qualquer negócio de alimentação que use uma cozinha para gerar alguma receita. Então, se você tem uma produção em sua casa, você é cozinha profissional. Se tem um mega restaurante, é profissional. E todos devem se profissionalizar, né? Todos devem realmente buscar uma melhora, buscar ter resultado, buscar ter a gestão, ter o olho do teu negócio. E nada melhor do que você ter um software que te auxilie nesse processo todo. É isso mesmo, Michele. Muito obrigada aí por essa explanação. Aí eu vou até deixar o contato de vocês, meninas, para as pessoas que estiverem interessadas aí com essa super consultoria que vocês prestam. Sobre o software, né, a Tecnisa está à disposição, então é só entrar em contato com a gente também para conhecer nossas soluções. Como eu disse, vai além ali do controle operacional, então a gente tem muitas outras soluções e a gente tem soluções para todo tipo de empresa, tá, gente? Desde as pequenininhas ali com 200 refeições por dia até as grandes aí com mais de 1 milhão. Então, não fiquem aí acomodados, não pensem que é só para empresas grandes, então a gente está com soluções realmente para todo mundo, para todo tamanho de empresa, e como disse a Etiele, né, não só cozinhas industriais, né, tudo aí que trata da alimentação, que é importante ter esse controle. Então, a gente fica à disposição para, né, a Agna aí para prestar consultoria, que é super importante, não adianta ter software e também não ter consultoria, né, gente? Isso mesmo. E aí a gente queria deixar aberto, não sei se temos perguntas no chat. Isso. E vamos ter o sorteio, né? Para quem participou aí, quem fez o cadastro no link. Nós também teremos sorteio do curso do Tech Food, de rotina da unidade, cardápio descentralizado, sem custo nenhum. Estou lendo os comentários aqui do chat. A Blaine comentou, né? Facilidade, praticidade e economia de tempo, top demais. Exatamente isso, né? Pegou realmente aquilo que a gente quer trazer, toda essa facilidade que o software nos traz, né? Todos esses benefícios. E o Davidson colocou que não dá para deixar o cozinheiro com acesso ao estoque. É mais um ponto que deve ser levantado sempre, que estoque é dinheiro. Então está ali guardado dinheiro. Estoque é custo. E ninguém no verdade. banco deixa sua senha disponível para qualquer um usar. Então é importante que a pessoa que controla o estoque, ela também tenha um acesso restrito. Então, tem que ter um controle, tem que ter uma série de estoque apenas planejada e com restrição realmente de acesso. Só acessa o estoque quem realmente tem acesso a ele e tem permissão para isso. Porque está acessando ali o estoque de dinheiro. Exatamente, com certeza. Não sei se temos mais alguma pergunta, se a gente já pode ir para o sorteio.
O Daniel informou aí, ó, que a gente teve algum problema técnico e a gente não vai conseguir fazer o sorteio nessa live. Ah, que pena. Ah, que pena, então. Você que está vendo o chat aí, Tchelle, tem alguma pergunta? Não, a Larissa Querem falou também que tem muita finalizar? informação importante. A gente quer agradecer, né, vocês pelo convite, por ter nos convidado, agradecer a todo mundo que participou da live, que esteve presente. Obrigada pela paciência, né, terem esperado o nosso problema técnico passar. Foi o YouTube que não queria, mas voltamos. Voltamos. Nós que agradecemos muito. Fiquem com os nossos contatos, né? Que se tiverem dúvidas e a gente não conseguiu aqui tirar, manda mensagem pelo Instagram, e aí a gente vai fazendo os contatos e vai respondendo e atendendo a cada um. Isso mesmo, Lília. Eu agradeço muito, nós da Tecnisa, né? A gente tem uma parceria com vocês aí sempre. Agradecemos muito mesmo a participação de vocês. E agradeço também a participação de todos aí do chat. Obrigada, né? Espero que a gente tenha contribuído aí com algumas informações. E contem com a Tecnisa, contem com a Agna aí para os processos também, que a gente vai estar sempre disponível. Isso aí. Obrigada, então. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau.